Olá, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Fique atento, clica aí, se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Quero agradecer a você que tira sempre um tempinho aí no seu dia, quando está assistindo nossos vídeos, tendo nosso apoio. Você tira um tempinho para agradecer, elogiar os vídeos que nós publicamos aí gratuitamente para você. É bom saber que a Staff Cursos está colaborando para o seu sucesso, ok? Então clica aí, se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Hoje nós vamos falar sobre estagiário. Muita gente confunde, não é? E além de confundir, estão fazendo lançamentos errados e enviando para o e-social. As pessoas estão se confundindo com relação a um direito que o estagiário não tem, que é o direito a férias, ok? Férias é um direito constitucional do trabalhador registrado com vínculo empregatício, ok? Estágio não é trabalho, ok? O estágio é um tipo de trabalhador sem vínculo que está ali em aprendizado, ok? É um tipo de trabalho teoricamente educativo. Ele não tem o vínculo empregatício de um empregado normal, ok? Para ser estagiário, ele deve ser estudante e existem várias regras para você contratar um estagiário. Você precisa ter termo de estágio e assim por diante. Então, as regras estão aqui, ó, na lei do estágio de 2008, ok? Tem alguns planos aí, alguns projetos no Congresso, no Senado, mas você sabe que aqui no Brasil isso não é só quando acontecer, não é? Então, por enquanto, o que está em vigor é a Lei 11.788 de 2008, ok? E ela traz várias regras, quem pode ser estagiário, quem não pode, tipo de estágio, estágio obrigatório, estágio não obrigatório, o estágio pode ser remunerado, pode não ser remunerado, o estagiário vai receber bolsa ou outro tipo de contraprestação, não é? Então, ele pode receber bolsa, mas pode receber outra coisa, como o pagamento da bolsa, né? Em substituição de uma bolsa, não é? Tudo isso vai estar no termo de estágio, que é um documento essencial e obrigatório para se configurar o estágio. E aí as pessoas confundem a questão de um direito que foi colocado nessa lei, que é um direito a um recesso. Recesso, pessoal, não são férias, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que acontecia antes dessa lei. O estagiário entrava num estágio de 2 anos, ok? Então, ficava lá 2 anos estagiando. E ele estagiava 24 meses consecutivos. Ele não tinha nenhum direito a um descanso, não é, nesse período. Então, ele tinha férias escolares e muitas vezes, durante as férias escolares, ele estava indo para o estágio. Então, essa lei veio para conceder ao estagiário um período de descanso, que ele chama de recesso. Está aqui no artigo 13, ok? É assegurado ao estagiário, aqui, ó, marcação aqui. É assegurado, vou aumentar um pouquinho mais aqui, artigo 13, está aqui embaixo. Ó, é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. Recesso não são férias, pessoal. Ele simplesmente não vai ao estágio, ok? É um período que deve estar previsto no termo de estágio, ou seja, o estágio é de 2 anos. Lá já está previsto quando o estagiário vai usufruir desse recesso, ok? Então, o recesso ele não vai para o estágio. O recesso que trata esse artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Se ele recebe bolsa durante o estágio, quando ele estiver de recesso, ele vai receber a bolsa. Se ele recebe outra forma de contraprestação, quando ele estiver no recesso, ele vai receber essa outra forma de contraprestação. Lembrando que eu não posso lançar para o estagiário nenhuma verba que seja particular de um trabalhador com vínculo empregatício. Tenho feito consultorias aí para algumas empresas e algumas pessoas e tenho visto as pessoas calculando férias para estagiário. Quando um estagiário sai
do estágio, quando termina o estágio de forma antecipada, principalmente pagando férias proporcionais e lançando no E-Social rubricas de férias proporcionais. Não faça isso. Você está enviando para um banco de dados onde o Ministério do Trabalho tem acesso uma informação de que o seu estagiário recebe verbas de um trabalhador com vínculo empregatício. Ou seja, na prática você está dizendo que você tem um estagiário que não é estagiário, que você está confessando teoricamente que ele tem vínculo empregatício, porque aquela verba de férias proporcionais é particular de um trabalhador com vínculo empregatício. Estagiário não tem férias. Se ele está no recesso, você vai colocar lá a bolsa do recesso. É a mesma bolsa com a mesma natureza que ele recebe todos os meses. Se ele receber, tá? Porque existem estágios que não tem bolsa. Então, se ele não recebe bolsa, quando ele estiver de recesso, ele não vai receber nada, porque ele não recebe bolsa nem outro tipo de pagamento. Então, recesso é simplesmente não ir ao estágio. Se, digamos, se o termo de estágio prevê 2 períodos de recesso, porque já é um termo que prevê 2 anos de estágio, ele vai tirar os recessos naquele período. Ah, mas o estágio terminou antes, foi encerrado antes dele poder usufruir o direito ao recesso. Não há nessa legislação e nem outra que fala sobre estagiário que diga que você vai pagar o recesso proporcional. Isso não existe. O que existe é os dias de recesso previstos nesse artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de um estágio ter duração inferior a 1 ano. Você fechou um estágio com um estagiário com um período inferior a 1 ano. Você tem um termo de estágio que diz que o estágio dele vai ser de 6 meses, vai ser de 9 meses. Você pode colocar no termo de estágio um período de recesso proporcional àquele período, ok? Porque naquele período do estágio vão chegar férias escolares. O estudante ele tem 2 períodos de férias escolares, um em janeiro e um em julho. Então, um deles vai acontecer nesse período e você pode colocar no termo de estágio que aquele estágio que é do período inferior a 6 meses, ou inferior a 12 meses, desculpe, ele vai ter um recesso proporcional. Como calcular isso? Não tem problema você usar a mesma regra que você usa no caso de férias, porque o período são 12 meses, tá? São 12 meses, 30 dias, dividido por 12, teoricamente, para cada mês de estágio, ele tem 2,5 dias de recesso, ok? Vezes 6 meses, se forem 6 meses de estágio, eu posso colocar um recesso de 15 dias. Mas isso deve estar no termo de estágio. Não está escrito nesse artigo 13 em nenhum lugar, em nenhum outro artigo, que no caso do estágio ser interrompido antes, serão pagas bolsa proporcional ao recesso não tirado. E pior ainda, férias proporcionais. Cuidado com esses lançamentos no E-Social. Lembre-se que as informações agora não estão mais no seu sistema de folha ali com acesso limitado a você e sua empresa. As informações agora elas vão para um banco de dados, que é o E-Social, onde os órgãos participantes do projeto estão conectados. Quando você lança rubricas erradas para um profissional que não tem direito àquela rubrica, você está colocando em risco a sua empresa. Você pode estar dizendo que o seu estagiário recebe verbas de um trabalhador com vínculo empregatício. Isso pode lhe dar problema, ok? Então, tome cuidado com isso. Estagiário não tem férias, ele tem recesso. Se tiver dúvidas, acesse aí no site do Planalto, Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Artigo 13, está lá falando em recesso. As férias são um direito que estão previstos na Constituição, no artigo 7º, onde ela fala que os trabalhadores, ok? Se trata de trabalhadores com vínculos empregatícios. Um estagiário
ele pode até estar fazendo um trabalho, mas aquilo ali é um trabalho para aprendizagem. Você nem pode responsabilizar o estagiário por erros no processo do que ele está envolvido, porque ele tem um supervisor responsável por ele. Inclusive, essa lei de 2008, ela limitou o número de estagiários por supervisor, porque antigamente não tinha limite. Então, cada supervisor tem um número X de estagiário, ele reduziu bastante, né? Criou um limite bem baixo, para que ele esteja realmente assistido e monitorado. Então, o estagiário, ele não tem as responsabilidades de um empregado, ele não tem a carga horária de um empregado, e as férias que estão previstas na Constituição e na CLT, lá no artigo, se não me engano, começa no 130, por ali, e são peculiares de trabalhadores com vínculo empregatício. Então, tome muito cuidado com o que você informa para o E-Social. Isso pode trazer problema para a sua empresa, pode gerar fiscalização, e aí você vai ter que provar que aquele estagiário era realmente um estagiário e aquilo ali foi um erro de rubrica. É importante você ter sempre isso em mente, que o E-Social é um banco de dados que atende a área pública e privada. Tá? Muitas rubricas que estão lá, muitas naturezas de rubrica que estão lá, são peculiares da área pública. Isso acontece principalmente com alguns benefícios, vale transporte, vale alimentação, e gera confusão para o trabalhador de empresa privada. Então, o E-Social, a configuração das rubricas tem que ser feito com muito cuidado e com muita análise, porque depois que você manda, a informação fica disponível para os órgãos do governo, ok? Então, fique atento, o estagiário não tem direito a férias, tem direito a recesso, não há previsão de nenhum pagamento proporcional, ok? A proporcionalidade, se houver, é porque o estágio já tem previsão de período inferior a 12 meses e esse recesso proporcional já deve estar previsto lá no termo do estágio. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Não se esqueça, aqui na Staff Cursos você se torna um especialista em departamento pessoal ou especialista em rotina do escritório contábil. Seja no presencial, seja no online, são cursos que vão te consagrar no mercado. Teoria, prática e sistemas informatizados, com sistemas usados no mercado, onde você faz todos os seus testes. Além disso, você entra no grupo de Telegram e tem apoio do nosso profissional, do nosso professor, nos seus processos no dia a dia, por tempo indeterminado. É uma cortesia por tempo indeterminado que te ajuda e te acompanha nos seus processos no dia a dia, ok? Vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço!